Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, mas hoje eu não vou falar do Apocalipse de João, e sim do Apocalipse da Igreja. Aliás, o que eu vi ontem e hoje estou vendo é um apocalipse, é uma grande tribulação dentro da igreja, mas não foi exatamente o Papa Francisco, tá? Foi o magistério do Facebook. Olha, eu vou te falar uma coisa, gente. Eu não dormi a noite inteira. Quem tá vendo minha cara, tá vendo que eu tô com cara de sono, né? Meu olho tá vermelho e não é porque eu tomei uma ou usei alguma coisa, tá? É que eu não dormi mesmo. Eu trabalhei a noite inteira. De manhã eu fui pra fisioterapia. Depois eu tentei dormir, não consegui por causa de tudo que aconteceu. Vou falar uma coisa para vocês, gente. O católico vai conseguir acabar com a igreja católica. Estou percebendo isso daí. Aliás, é um desejo enorme do católico, principalmente dos tradicionalistas, né? Dos que são os conservadores, aqueles que, né, seguram a fé católica e a tradição. Eles vão conseguir acabar com a igreja. Esse é o intuito, só pode, tá bom? Saiu o documento ontem sobre, né, a questão da bênção para pessoas em união irregular, e as pessoas não têm capacidade para analisar um texto, gente. Pelo amor de Deus, eu não tenho. Quando sai um texto, tá, da doutrina da fé, seja o prefeito que for, o cardeal Heisinger ou o tal do Fernandes agora, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento da doutrina, Código de Direito Canônico, para que possa analisar aquilo. Eu não tenho competência, eu não tenho como ficar analisando. Mas o magistério do Facebook, aliás, o magistério do Facebook, que é a desgraça da igreja hoje em dia. O Facebook não é de Deus. Eu tenho certeza disso. O Facebook não é de Deus. E o magistério do Facebook é pior do que o próprio Facebook. É uma brincadeira. Olha, eu não tenho competência para ficar analisando esses textos, tá? Mas o que foi divulgado pela imprensa e pelo magistério do Facebook não é nada do que eu li no próprio texto. Não é nada do que eu li no texto. E as pessoas batem na tecla. Eu tenho pessoas ali que eu tô... umas 10 ali no Facebook que eu estou pedindo até agora para que me poste o trecho né, ali no texto. Pode dar um print ou postar, né, qual o parágrafo em que a igreja está mudando a doutrina sobre o sacramento matrimonial a respeito do adultério, sei lá, da união homoafetiva. Ninguém posta, só estão colocando que agora, né, o Papa Francisco, né, autorizou bênção para a união homoafetiva. E não tem nada disso no texto, tá, gente? O texto é muito claro, porém, eu fui pesquisar e procurar a opinião de pessoas que têm conhecimento, como outros padres, a opinião de sacerdotes, né, e outras pessoas que estão ligadas à doutrina da fé. Eu não posso simplesmente eu ler esse texto e ficar tentando analisar. Porém, o texto é muito claro, o texto é muito objetivo. O texto primeiro, o texto já mostra que é pastoral, não é doutrinal, não tem nada de doutrina no texto. É uma orientação pastoral a respeito de uma realidade. O católico não pode fechar os olhos para a realidade. Nos anos 80, você não tinha tantos casais em situação, né, de união homoafetiva como nós temos hoje. Nos anos 80, tinha muitos casais em adultério. Eu estou fazendo uma comparação, mas pouco sabia. Não era muito claro isso. Hoje, infelizmente, tá, gente? A gente tem uma outra realidade. Tá certo? Não foi a igreja quem mudou. Mas sim, a sociedade acabou realmente mudando. E a igreja não vai se adaptar a essa mudança. A igreja vai sempre trazer para essas pessoas que passaram por essa mudança na sociedade o que a igreja prega. Eu vi vários vídeos de pessoas falando assim, mas se a igreja não está mudando a doutrina, está dando uma orientação que já existe na igreja,
Por que o documento? Exatamente para reafirmar a opinião da igreja a respeito da situação. O que a igreja ensina. Por isso que a igreja emitiu o documento, para mostrar exatamente o que a igreja pensa sobre o assunto. E como eu falei, gente, não dá para fechar os olhos. Eu conheço pessoas que são homossexuais e estão na igreja. Eu conheço. Uns vivem a castidade, outros não. Enfim, cada caso é cada caso. E a igreja, o que a igreja está fazendo? Está orientando. Está orientando primeiramente o clero. Quando a igreja começa a orientar, ninguém gosta. E aqui a questão do Papa Francisco. Olha, eu vou falar para vocês. Eu quero mesmo que o Papa Francisco, né, continue aí no pontificado até o momento, né, sei lá, que ele realmente nos deixar, ou se ele não se sentir também, né, apto a estar à frente da igreja, como Bento XVI, que não foi tirado do trono. Isso é história da carochinha, de vidente que quer validar a sua revelação. Ele também não se viu apto a estar à frente da igreja, pediu renúncia. Se o Papa Francisco também assim decidir, é uma decisão dele, tá? Eu quero que venha, sério, esse tal Papa conservador, que o magistério do Facebook deseja. Eu quero, porque a primeira coisa que esse Papa conservador vai acabar é com o tal do magistério do Facebook. Vidente nenhum vai ter fala mais na igreja. Você está querendo um Papa conservador, tradicionalista? Não vai ter vidente nenhum falando besteira. Essas Marias contrariando a Bíblia Sagrada, falando que Roma vai perder a fé e se tornar seguidor de Cristo. É o primeiro que vai cair. Os pregadores do YouTube aí, não vai ter mais nenhum. Mas eu desejo mesmo que venha esse tal Papa conservador. Que aí, né, o magistério vai reclamar de outra coisa. Porque na época do Bento XVI, também reclamavam do mesmo jeito do Bento XVI, tá, gente? Reclamavam a mesma coisa, tá? Agora falando sobre o documento, né? E o Papa Francisco, como eu falei, cara, o Papa Francisco, se ele der um espirro, ele está dando uma entrevista, e no meio da entrevista ele deu um espirro, o magistério do Facebook vai começar a analisar o espirro que ele deu. Ah, mas ele deu um espirro olhando para o lado esquerdo. Se ele espirrou e olhou para o lado esquerdo, é porque ele é comunista. Onde já se viu dar um espirro olhando para o lado esquerdo? É desse jeito que o magistério do Facebook fica analisando. Cara, sinceramente, vai para o protestantismo. Vocês não querem Papa na igreja? Vá para o protestantismo. Te garanto que a Universal do Reino de Deus está com as portas abertas para vocês. Vá para, sei lá, para a igreja adventista. Lá, a igreja adventista gosta dessa história do Papa, anticristo. Prega a mesma coisa que vocês. Vai, deixa a igreja católica para o católico. O católico tem Papa. A igreja católica tem Papa. Se vocês não querem o Papa, vá para o protestantismo. Agora, falando do documento, gente, ó, sério, eu tô com sono. Se eu falar alguma coisa errada aqui, eu peço perdão, tá? Eu tô com sono mesmo. Ainda tenho que terminar aqui, né? Umas coisas que eu tô fazendo com o Robson, né? Não sei nem se eu vou conseguir terminar hoje, tá? Mas vamos falar do documento, gente. O melhor, sabe? Chegou ontem, né? Eu não sei qual foi o momento, que horário que eu comecei a ver ali as redes sociais. Começou. O Papa Francisco liberou uma bênção especial para a união homoafetiva. Eu falei, não, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O Papa Francisco liberou uma bênção especial. O que foi colocado pela imprensa e pelo magistério do Facebook, estou esperando até agora o pessoal aí do magistério do Facebook postar o parágrafo do documento que diz isso. Que diz, ó, temos uma bênção especial para essa união homossexual. União entre duas pessoas do mesmo sexo. A gente vai dar uma bênção para essa união, para que vocês, mesmo no pecado, estejam debaixo de uma bênção.
Eu estou esperando até agora. Até agora. E assim, eu não me pronunciei ontem. Eu falei, não, eu vou esperar. Sempre quando sai uma polêmica, eu detesto fazer vídeo sobre isso. Detesto, detesto. Depois vem o cabra falar, você é passador de pano, que não sei o que, sabe? É o comunistinha dentro do catolicismo. É igualzinho comunista, né? Aí o que acontece? Né? Eu falei, eu vou esperar, porque eu não vou ficar dando minha opinião em cima de algo que eu nem conheço. Vou esperar alguns sacerdotes, né, darem uma explicação, e aí sim eu vou ter condições para fazer uma explanação a respeito do assunto. Só que assim, você pega o documento, tá? Depois eu vou colocar a opinião aqui do padre. Foi a melhor opinião que eu vi até agora, que é a do padre José Eduardo de Oliveira. Mas se você pegar o documento já abre dizendo assim, olha, presta atenção, a confusão, que todo mundo está falando que o documento causou confusão, se causou confusão em vocês, tem algum problema cognitivo. Cara, de coração, porque assim, cara, eu sou amigo de vários youtubers, né? Youtubers que são futuristas, modernistas, tradicionalistas, só não tenho amizade com sedevacantista, tá, gente? Sedevacantista, eu tô vidente e sedevacantista. Aliás, o vidente mais famoso do Brasil, né? Em um momento extraordinário, parou, acho que até o carro, para fazer uma live na hora, dizendo se cumpriu mais uma. Eu tenho certeza que ele nem leu o documento, se cumpriu mais uma. Já tinha outro postando ao vidente aqui. Nem leu o documento. Nem leu o documento. E eu tenho certeza que até agora nem leu o documento, até agora. Até agora. Nem ele, nem os seguidores dele. E o documento, e toda essa dúvida aí, né? Tudo que se levantou deveria terminar no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo já acabou a dúvida. Realmente, se você que leu o documento inteiro e diz que ficou com dúvida, cara, está com algum problema cognitivo? Só pode. Olha o que diz logo no primeiro parágrafo. A recente resposta do Papa Francisco, a segunda das cinco questões colocadas por 2 cardeais, oferece a possibilidade de aprofundar a questão, especialmente nas suas aplicações. Tá? Esse parágrafo está falando sobre a bênção no sacramento do matrimônio. Tá? Ou seja, você tem, mais uma vez, vou explicar aqui, coisas que eu tenho que buscar também, porque eu não sou conhecedor de tudo da doutrina, gente. O meu conhecimento é outro. Tá? Existe a bênção sacramental e a bênção espontânea. Bênção sacramental é aquela que está dentro do sacramento, dentro do rito litúrgico. Né? São aquelas bênçãos que você tem que estar em um estado preparado, tá? Para receber. Cara, são várias bênçãos dentro de ritos, dentro do próprio rito litúrgico, dentro da vida sacramental. Por exemplo, o matrimônio. O matrimônio tem que ser um homem e uma mulher. Tem todo um requisito para que você possa receber o sacramento do matrimônio e suas bênçãos. Então, bênção sacramental. O que é uma bênção espontânea? É aquela bênção que você corre para um padre, corre para um sacerdote. Eu nem sei aqui se eu posso colocar dessa maneira, corre para um católico e peça reza por mim. Padre, me dá uma bênção, estou passando por um momento difícil. Está pedindo socorro. Você acha que o padre vai ficar analisando? Peraí, mas você está em união estável ou não? Você está em segunda união? Tá, mas quanto tempo? Não, peraí, deixa eu ver se eu posso dar essa bênção para você. Entende? E logo no primeiro parágrafo aqui poderia acabar com isso, onde diz aqui, né? Oferece a possibilidade de aprofundar a questão, especialmente nas suas implicações pastorais. Trata-se de evitar algo que não está sendo reconhecido como casamento.
Logo no início aqui já está falando, não é algo que é conhecido como matrimônio, nós estamos falando de uma outra coisa. Precisaria o documento expor isso aqui? Não, mas na situação que está passando a igreja hoje, com o magistério do Facebook, tem que desenhar logo no início ali, ó. Não estamos falando de sacramento matrimonial. Não estamos falando sobre isso. E continua. Portanto, são inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre o que é constitutivo do matrimônio, como união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. E o que contradiz? Esta crença baseia-se na perene doutrina do casamento. Ou seja, o matrimônio está falando exatamente que não há mudança no matrimônio, no sacramento matrimonial. Porque é perene o que a igreja ensina. Bota no dicionário que é perene, hein? A doutrina de sempre. Não tem modificação nisso daí. Aí, só neste contexto, as relações sexuais encontram o seu significado natural, adequado e plenamente humano. A doutrina da igreja, neste ponto, permanece firme. Esta é também a compreensão do matrimônio oferecido pelo Evangelho. Por esta razão, no que diz respeito às bênçãos, a igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer tipo de rito que possa contradizer esta crença ou levar qualquer confusão. Este é também o sentido, né, da resposta da então Congregação para a Doutrina da Fé, onde afirma que a igreja não tem poder de conceder bênçãos às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Já era para ter acabado com essa palhaçada toda aqui. O documento já começa falando que a igreja não tem poder de abençoar uma união de duas pessoas do mesmo sexo. O documento é claro, mas é claro, não precisa de intérprete nisso. Não precisa o magistério do Facebook. Porque eu tenho nojo desse magistério do Facebook, eu tenho nojo. Sério, eu peguei ranço. E ainda continua dizendo aqui, ó. Deve-se sublinhar que, precisamente no caso do rito do sacramento do matrimônio, não se trata de uma bênção qualquer, mas do gesto reservado ao ministro ordenado. Neste caso, a bênção do ministro ordenado está diretamente ligada à união específica de um homem com uma mulher. E com o seu consentimento, estabelecem uma aliança exclusiva e indissolúvel. Isto permite-nos evidenciar melhor o risco de confundir uma bênção dada a qualquer outra união com o rito do sacramento do matrimônio. O documento aqui está claro. O primeiro parágrafo já era para acabar com toda essa palhaçada. Primeiro parágrafo. Mas não adianta. Não adianta. Esse povo sedevacantista das aparições marianas, eles não querem saber da verdade. Eles querem saber de criticar o Papa Francisco. Como vai? Se o Papa Francisco dá um espirro olhando para a esquerda, ele é comunista. Ele é comunista. Tá? O que o documento está falando? Vai e leia o documento. Como eu falei, eu sempre espero, quando vem uma encíclica, um documento, uma orientação pastoral, eu sempre espero que a interpretação de um sacerdote, a interpretação de um padre, né, de um bispo, que traga à luz o que realmente o documento está querendo dizer. Por quê? Eu não tenho tanto conhecimento de Código de Direito Canônico, tenho conhecimento do catecismo, mas não um conhecimento elevado como um sacerdote tem. Então eu espero a orientação dessas pessoas, para que eu possa tomar uma opinião. Não simplesmente pegar e jogar no lixo o que eu não quero e trazer trechinhos para dar sentido àquilo que eu estou tentando dizer. Tá bom, gente? O documento todo, cara, não precisa nem de interpretação. Fala de uma benção. O que a igreja está respondendo aqui? Se uma pessoa ou um casal
que está vivendo uma união não legal, que seria o adultério, né? Um caso de fornicação também. O cabra separou e arrumou outra mulher, a mulher separou e arrumou outro marido. Ou, sei lá, dois, sei lá, jovens aí, não tem o sacramento matrimonial, estão convivendo junto. Ou até uma união homoafetiva. Se uma pessoa que está nessa condição, ou o próprio casal, numa questão de socorro, por exemplo, pedir uma bênção de um modo desesperado para um sacerdote, é lícito o sacerdote dar essa bênção? É isso que o documento tenta responder. Porque, mas aí fala assim, não, mas a igreja já tem uma orientação sobre isso. Tem. Só que tem uma orientação. E é tão evidente isso que o magistério do Facebook fez um rebuliço. Um rebuliço com o documento. E hoje, como eu falei, gente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Hoje nós temos muito mais, né, união homoafetiva do que se tinha há 30 anos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Tem casal homossexual que frequentam a igreja, vão à missa, não se comungam. Tem casal que está sim na segunda união, que já tem filhos, frequentando a igreja, indo à missa. Isso é uma realidade, tem que ter orientação. Tem que ter orientação. Tá? E o documento se propõe a isso. O que o documento requer? Num pedido de bênção individual ou até mesmo do casal. Num pedido de socorro, qual é a orientação para o sacerdote? É dar essa bênção. Porque a bênção não é sobre a união deles, e sim sobre a pessoa, o pecador. O documento deixa muito claro isso daí. Em nenhum momento em nenhum momento a gente vai estar mudando a doutrina do matrimônio, o sacramento. Nenhum momento. O documento não é para mudar a doutrina, falar de sacramento, falar de nada. Não é para falar sobre bênção sacramental, e sim sobre uma bênção espontânea. Dando um exemplo aqui, imagina que você tem um casal em situação não legal. Ali, sei lá, pode ser um casal que está em adultério ou um casal numa união homoafetiva. O parceiro está ali passando por um momento difícil, está com uma doença. Não precisa nem estar em estado terminal, está doente. E já foi no médico, já foi em tudo quanto é lugar. E no modo, cara, naquele modo ali, ligou o modo desespero, entrou dentro da igreja e pediu pro padre abençoar o parceiro. O padre não vai abençoar isso, entenda. Não, peraí, você tá falando do teu parceiro? Nossa, o teu parceiro é do mesmo sexo? Vocês estão unidos? Há quanto tempo vocês estão unidos? É assim que o padre vai falar? O padre vai abençoar na hora. E se isso for pecado, eu já cometi vários pecados aqui, eu estou no inferno, porque o que eu já coloquei em minhas orações, pessoas que estão em uma união não legal, o que eu já coloquei em minhas orações, porque está passando por algum problema, por algum, né, principalmente por doença, cara, eu estou no inferno. Então, se isso for proibido, eu estou no inferno. E o que o documento deixa claro é essa questão, enfatizando essa questão. É a orientação, sim, para o clero sobre essa questão. O parceiro, numa união homoafetiva, vai que um parceiro foi criado num lar católico. Existe isso, gente. Existe isso. Uma pessoa homossexual foi criada num lar católico. E mesmo o homossexual, ele tem ensinamentos da religião. O parceiro está passando por um momento difícil, num pedido de socorro, ele vai até um padre e pede uma bênção. Assim como o centurião romano fez com Jesus Cristo. O centurião não era cristão, o centurião não era israelita, nem se sabe se ele acreditava no Deus de Israel, mas ele viu um cara que curava. Ele viu um cara, tem poder de curar. E o cara, numa situação de desespero e de humildade, chegou até Jesus. Peço que o Senhor ajude o meu servo, que está lá, enfermo. Eu sei que o Senhor tem esse poder.
Jesus Cristo não questionou se ele era adúltero, se quantas mulheres ele tinha, se ele era homossexual, se ele acreditava no Deus de Israel. Jesus Cristo não questionou nada, só viu a fé dele. E falou, olha, teu servo está curado. E não consta na história de que aquele centurião depois se converteu para o catolicismo, virou cristão, sei lá, passou a ser... oferecer sacrifício para o Deus de Abraão. Não consta na história. Porque isso é uma bênção espontânea. Alguém que chega no pedido de socorro. E o documento trata disso. O documento em si trata disso, tá? Quem quiser saber mais sobre o que o documento diz, pode ir lá no Alateia, lá no site. O padre José Eduardo de Oliveira, ele explicou o documento inteirinho, lá, e assim, respondendo essas perguntas polêmicas que o magistério do Facebook criou. Né? Esse magistério do Facebook que é uma desgraça dentro da Igreja Católica junto com a ala aparicionista. E o Papa Francisco não adianta, qualquer coisa que sair do Papa Francisco, eles vão encontrar um empecilho para criticar, mano. É qualquer coisa que saia do Papa Francisco. Não inventaram a história do Cardeal Bunker, que o Papa Francisco tinha botado ele para fora do Vaticano e era uma fake news. É porque... Não, mas sabe de onde saiu aquela história? É porque um jornalista escutou dizer que dentro de uma reunião secreta particular do Papa Francisco, ele falou que ia botar o Cardeal Bunker para fora, ia cortar o salário, ia deixar passar fome. Aí teve vidente fazendo vídeo sobre isso. E a Nossa Senhora não avisou que era fake news. O Cardeal Bunker, que me consta, tá até agora. O que me consta é que tá até agora. E ninguém falou mais nada sobre essa história, né? O magistério do Facebook não falou mais nada sobre isso, se calou. Fez um rebuliço danado, igual tá fazendo agora, e se calou. Agora parece que está proibido a igreja. Agora o magistério do Facebook proibiu a igreja de se manifestar sobre certos assuntos. Não se pode mais falar sobre casal que está em segunda união, não se pode falar mais em um casal em união homoafetiva, não pode falar nada sobre homossexual. Está proibido falar isso dentro da igreja porque o magistério do Facebook proibiu. Olha que vergonha, cara, que vergonha. É uma vergonha para o catolicismo, vocês, sério. Estou esperando, tem uns 10 lá no Facebook, eu estou esperando o parágrafo onde diz que o Papa criou uma bênção especial para um matrimônio homossexual. Eu estou esperando. Aí sabe qual que é a resposta do magistério do Facebook? Não, vai lá pesquisar. Vai lá pesquisar. Eu vou te falar. Sabe quantos católicos são influenciados por videntes, pregadores, esses radicais? Já saíram de... Porque eles acreditam. A pessoa vai lá e vê a postagem, acredita. Ninguém vai lá no Alateia ver o que o padre José Eduardo falou. Ninguém vai ver. Ele responde tudo. Qual seria o objetivo da declaração? Ele responde. Então, o documento não altera a doutrina da igreja em relação ao matrimônio? Não. Ele explica o porquê. Aí pergunta, isso significa que o documento não traz nenhuma novidade? O padre responde, a declaração apresenta uma evolução na compreensão teológica das bênçãos, e nesse sentido, abre uma nova perspectiva, sem excluir que uma bênção nunca pode oferecer uma forma de legitimação moral a uma união que se presume um matrimônio ou uma praxis sexual extramatrimonial. Ou seja, existe uma realidade no momento. A igreja tem o dever de orientar de modo pastoral, principalmente o clero. Aqui, ó, mas abençoar uma pessoa que está claramente em pecado grave não pode ser um escândalo para outros fiéis? E isso não seria espiritualmente inútil? Aí o padre responde, o documento concretiza as circunstâncias em que tais bênçãos possam eventualmente acontecer. Nunca dentro de uma celebração litúrgica, nunca dentro de um contexto de celebração sacramental. O padre vai explicar exatamente o que é essa bênção. É uma bênção espontânea e não sacramental.
Mas, estando essas pessoas em pecado mortal, a tal bênção não seria inútil? O padre responde: a igreja sempre ensinou que aqueles que estão em pecado mortal não estão em estado de graça habitual, mas podem receber aquilo que chamamos de graça atual, ou seja, um impulso sobrenatural que dispõe o homem ao arrependimento, à conversão e à recuperação da graça santificadora. Nesse sentido, rezamos pela conversão dos pecadores e podemos dar-lhes a bênção como um estímulo e que se aproxima cada vez mais do Senhor. Aí, o site pergunta: a igreja não estaria aprovando essas uniões nem incentivando as pessoas a assumir um estilo de vida contraditório com o matrimônio? E vai, esse documento tem aprovação do Papa Francisco? Tem aprovação. Porque o documento não está alterando doutrina nenhuma, não está ensinando nada. Então, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo da Laté. Quem quiser entender melhor sem o magistério do Facebook, né, sobre o assunto do documento, que a polêmica deveria acabar no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, a polêmica deveria acabar ali. Mas não adianta, católico de hoje em dia, os radicais, o magistério do Facebook, a ala aparicionista me dá nojo. Me dá nojo. Não precisa mais de protestante na igreja. Nós já temos os aparicionistas e o magistério do Facebook para acabar com a igreja de dentro para fora. Essa é a realidade. E deixa eu acabar aqui o que eu preciso fazer com o Robson aqui, porque é muito mais produtivo do que ficar colocando, né, essas coisas do modo que foi colocado desde o dia de ontem. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.